Então vai, ô dona do canal, começa a introdução que eu faço o resto. Então vamos lá. Gurizada, muito boa noite já, né? Muito boa noite. Estamos aqui hoje reunidos para inicialmente fazer um recap do primeiro episódio de Alma de Aço, para quem não tava colante. Para quem estava colante e quer ver de novo. E para no futuro, quem sabe aí, temos surpresas com esse material. E depois, logo em seguida desse recapzinho, a gente vai pro nosso episódio 5 da aventura. E mais um dia pro Carlos destruir com a nossa sanidade. Sim, espero, muito obrigado. Então tá, já eu pegando a bola aqui. Então, gente, acho que é interessante a gente tá fazendo esse recapzinho pra, como a Júlia falou, pra galera que tá chegante, pra galera que já chegou antes também ter essa lembrança de como começou essa rica história. Então, sem delongas, a nossa aventura, ela se inicia numa cidade chamada de Longen, que fica no reino de Wina, no continente de Arton, mais especificamente no Reinado. O continente de Arton é um continente mágico, cheio das criaturas mais fantásticas e das magias mais poderosas, e bem como um folclore todo próprio de lendas. Longen nasce como uma cidade com seu centro no Forte de Alabastro e como uma fortaleza para evitar eventuais ataques da Aliança Negra, que vem diretamente de Laminor, ao reino de Wynn e aos demais reinos, ficando próximo do reino de Tirundir. Contudo, os tempos passam, a Aliança Negra não ataca de fato, e Longen se torna uma cidade cada vez maior, passando de um posto avançado da capital Winla para uma cidade em si, com seus próprios meios políticos, administrativos e de comércio. Longen é dividido em 3 seções: a roda dentada, a roda média e o círculo dentado, o círculo médio e o círculo interno. Pois bem, com isso, a nossa história começa de fato com um comandante das tropas que ainda estão em Longen e ficam alocadas no Forte de Alabastro, o comandante Patrick, que chama para conversar uma oficial da Marinha de Wina, chamada Zafira. Zafira Morrid se apresentando. Gente, a Zafira, ela é uma Quarin, é uma raça de meios gênios, bucaneira. No entanto, a vida de bucaneira que a Zafira leva é muito mais ligada à legalidade, sendo voltada para a marinha em si, do que para a pirataria. Ela tem mais ou menos os seus 1,60 e pouquinhos, 1,70, completamente azul, do clarinho, com cabelos brancos bem revoltos. E ela tem o corpo coberto por tatuagens mágicas devidas à sua raça, também em tons de azul. Ela usa um manto, assim, laranjinha, um broche muito bonito pendurado ali, que ela ganhou do seu serviço. E geralmente ela é bem animada, assim, bem... sem perder a rigorosidade de ser uma capitã, ser uma marinheira, mas ela é uma pessoa bem aberta, bem galera, bem... E justamente Patrick chama a Zafira para incumbi-la de uma missão. Ela seria a escolta de um aventureiro que foi achado vagando com amnésia perto da cidade. Depois de algumas consultas e comunicações diretamente com o Conselho de Wina, a alta cúpula governamental do Reino de Wina, propriamente dito, ela, no caso, é dito pra ela que ele tem amnésia. E essa amnésia, ela é bem forte. Ele estava a serviço do conselho e ninguém sabe exatamente qual era a missão, pois no que é dito, o conselho mantinha tais informações no mais sigilo absoluto. Porém, ele estava com um item muito importante, uma chave do construtor. Enquanto, bem, burocracias e comunicações à parte entre a capital do reino de Winland
e a própria cidade de Longen transcorriam, Zafira iria cuidar de Chiron, para não se meter em problemas nem ter sua vida ameaçada enquanto eles estavam, enfim, cuidando desse problema. Logo que ambos saem do Forte de Alabastro, eles são surpreendidos por um pequeno Rini, uma raça de pequenos humanoides com aproximadamente seus 60, 70 centímetros de altura. Lembrando Halflings, que acaba, num movimento rápido, furtando a chave, que desencadeia uma busca frenética, uma perseguição pelas ruas do círculo central de Longen. Pois bem, a perseguição se dá por um bom tempo. Enquanto isso vai acontecendo, no círculo dentado, atravessando cada uma das seções até chegar no círculo interno, os olhos se voltam para um pequeno Moreol, uma espécie de uma raça do reino distante de Moreânia, com traços animalescos, humanoides que carregam características ferais em seu corpo. E justamente esse Moreol, que nós vamos prestar atenção, é Izen. O Moreol com a herança do tigre. Do leão, desculpa. Exatamente. Assim, na verdade, Izen, ele é um personagem que ele foi escolhido como ser o Moreal da herança do leão. E eu vou ser sincero que o mestre ele foi bastante humilde em dizer que ele é pequeno. Uma vez que ele, na verdade, ele nasceu um pouco maior do que a média, né? Tendo ali algo próximo dos 3 metros de altura. Mesmo assim, ele é basicamente um poço de músculos. A sua cara, né, feral, basicamente ele tem alguns traços bastante diferentes, que é a juba um pouco mais enegrecida, com algumas manchas esbranquiçadas. Apesar disso, a sua pele inteira, na verdade, ele tende para essa coloração mais enegrecida. E ele não carrega muitas como dizer, muitos equipamentos nem vestimentas, na verdade. Afinal, ele viveu durante muito tempo em regiões próximas à tormenta, onde a escassez de recursos era algo comum. Então, a única coisa que ele carrega que é perceptível é basicamente o que parece ser a coluna de alguma criatura que fica amarrada ao seu corpo e parece entrelaçada de certa maneira com a sua carne. Apesar da sua natureza tipicamente intimidadora, que é o de um leão, ele é uma pessoa bastante simples, bastante focada em desafios e em lidar com... Opa, tivemos probleminhas técnicos. Voltou. Aí, perfeito. E enfim, ele basicamente tem esses traços. Ele é um dobrador, né? Então, meio a la Avatar, um dobrador de terra. Uma pessoa que aprendeu a viver com a poeira e com a pedra. Então, com isso, até aí tudo bem. Izen buscando sempre ser o mais forte e ter uma impecável cartel de vitórias e conquistas através da sua força, é subitamente atingido. Mas não é por um objeto ou o que seja. É por uma Sylphid que aparece de maneira misteriosa naquela cidade. E assim Matilda aparece na história. Então, a Matilda é uma Sylphid, que é basicamente uma fada. Ela é uma ladina, um tanto maltrapilha, bem longe daquele estereótipo de fada de fantasia clássica. E eu não gosto de dizer que ela é uma ladra, e sim uma colecionadora. Ela é uma apreciadora de itens pequenos e brilhantes. Tipo aquela chave que o Carlos comentou. Ela quer muito aquela chave.
E ela veio de Pondismânia, que é o reino das fadas. E por alguns eventos, ela foi parar bem longe de casa, praticamente no colo do Zen. Mas ela não questionou nada disso, porque ela respeita as vontades do caos. E tal qual o caos que a leva, o caos a trouxe até esse encontro inesperado. E ambos acabam, como eu posso dizer, acabam em um certo diálogo estranho. Enquanto o Zen fica um pouco perplexo com aquela criaturinha animada e confusa até certo ponto, mas abraçando essa confusão, Matilda também acaba sendo absorvida pelo ambiente novo que está e pelas coisas brilhantes e inimaginamente bonitas que ela pode encontrar. E antes mesmo de qualquer coisa, essa dupla improvável é interpelada por um Kyuren, um meio gnomo, de nome Grazin Grazum. Ele olhando para Izen, para o porte do nosso Morel com a herança do leão, ele vê nele uma boa chance de testar um golem. Longen é conhecida muito pela sua exportação de tecnologia de golems, em produção desses construtos mágicos. E bem, era um protótipo novo, com um tom metálico azulado, um pouco transparente, translúcido, e um núcleo vermelho brilhante. Zen vendo um oponente à altura, se sentindo desafiado, não teria por que não aceitar aquela luta, seria até um desrespeito com suas próprias crenças. A luta se segue de uma maneira bem enérgica, com uma boa troca de golpes. O Golem batendo com seus braços de pistão, enquanto Zen usava toda a sua habilidade de dobrador e suas garras para, enfim, conseguir ganhar a batalha. Enquanto isso acontecia não muito longe dali, uma reunião numa das tavernas importantes da cidade, a Serpente Morta de Fome, no círculo interno, se daria entre um idoso trajando uma armadura prateada e uma capa, trazendo tanto nessa armadura quanto nas próprias vestes tons de rosa e verde, as cores de um grupo muito distinto, os Andarilhos de Wina. Cavaleiros que têm como proposta espalhar a palavra e o dom da magia para todos, pois Wina, a deusa da magia, fala que a magia é um dom que todas as criaturas têm direito para usufruírem e usarem, não importando a sua índole. A magia é natural, quem dá forma e direção para ela são aqueles que a usam. E, bem, Sir Alfredos, ele está ali reunido com um pequeno Duishdak, um goblinoide de aparência diferente. Oizuki, o nome dele. Bom, o Izuki, então, como ele falou, é um pequeno e simpático goblin que viu muita morte durante a vida. E vindo de Lamnor, ele busca conhecimento e também formas de fazer com que a raça dele seja menos associada à morte e um pouquinho mais associada à vida. Ele faz isso através da arte da alquimia, que ele aprendeu com muito esforço e com muitas explosões envolvidas, mas que está se tornando cada vez mais competente nisso. E acho que é isso. O Izuki foi contratado por Sir Alfredos por uma missão muito especial. Eles teriam que buscar um item alquímico, uma planta chamada de escamas de Kali.
Só que o Izuki não iria sozinho, para isso ele receberia a ajuda de um guerreiro. Contudo, em decorrência de algumas coisas que aconteceram por fora do cenário atual, Hyaki não chega a tempo da Serpente Morta de Fome, obrigando os Seralfredos a fazer essa reunião de explicação numa primeira parte com o próprio Yoshidaki, o Izuki. Então ele explica sobre a procura desse item e sobre como um outro grupo já foi atrás desse item, contudo acabaram se perdendo notícias sobre esse grupo, não se tendo mais nenhum tipo de informação sobre ele. E assim, Seralfredos precisou recorrer a uma nova contratação. O Izuki seria escoltado por esse guerreiro, que depois é falado quando ele é Hyaki. E bem, à medida que a conversa progride, o próprio Seralfredos fala que uma boa peça desse quebra-cabeça que poderia ser consultada com informações possíveis seria um pequeno Kyurin, inventor, que eles teriam informações de onde encontrá-lo, apesar de ser bem difícil. Mas o destino em Arton é traçado de maneiras bizarras, e subitamente a porta da taverna se abre. Quando ela se abre, aparece ninguém mais, ninguém menos do que Grazin Grazum, o Kyurin inventor, que havia programado aquela batalha entre Izen e o seu Golem, que também já teve algumas peças nesse meio tempo subtraídas pela Matilda, pequenas engrenagens douradas e bonitas. E o Kyurin está apavorado, gritando esbaforido sobre o seu Golem ter ficado fora de controle. Seralfredos comenta com o Izuki que aquele seria o meio gnomo que eles estariam procurando e que não seria uma má ideia ver o que estava acontecendo até para depois conseguir as informações. Pois bem, nesse momento acontece uma espécie de grande união entre todos os fatos. Enquanto Zafira e Chiron saem correndo atrás daquele Rini, que subitamente acaba aparecendo no centro da cidade, onde uma luta de demonstração está ocorrendo entre um Golem e um Moreu com a herança do Leão. E chegando mais adiante, um Goblin de aparência bastante intelectual naquela situação, o Rini tropeça em decorrência de ter se atrapalhado depois de ter sido alcançado por ambos os aventureiros, Zafira e Chiron, e assim a chave do consultor voa, indo parar diretamente dentro do núcleo do Golem, o que faz ele ficar totalmente fora de controle, começando a destruir todo o centro do círculo central. O grupo se vê impelido em uma espécie de beco sem saída, onde ele tem que proteger o próprio centro da cidade, no caso de Zafira, principalmente por ser uma servidora das forças locais. Izen não vai perder a luta que já estava começando. Matilda, como uma força do caos, vê aquilo como uma chance de pegar mais pecinhas do Golem, inclusive pegar a chave que voou para dentro do Golem, que cativou-a de uma maneira extremamente absurda naqueles poucos segundos que ela viu ela fazendo um arco até chegar ao centro, aquele núcleo vermelho, brilhante, pulsante dentro do peito do Golem. E, bem, o Izuki, apesar dos pesares, ele tem muitas coisas a provar, inclusive para aqueles que veem os Yoshidaki como uma ameaça. Ele se incumbe não pelos outros, mas pela própria raça, a mostrar que não, que eles estão errados. E assim uma batalha começa. Enquanto alguns aventureiros tentam conter o Golem, outros tentam salvar as pessoas e manter a integridade do próprio centro da cidade. A luta parece bem difícil, um pouco desesperadora até. Mas eis que, de novo,
invocando ele novamente, um golpe do próprio caos. Matilda resolve investir contra o núcleo. E como que numa jogada impossível, ela consegue atravessar o núcleo juntamente com a chave em seus braços. Contudo, a saída da chave não para o ataque, muito pelo contrário, faz... Seja o que for que ela estivesse fazendo naquele núcleo, ela faz o núcleo transbordar com poder, não conseguindo mais conter aquela energia. E sem poder conter aquela energia, o núcleo explode. Uma explosão enorme, um clarão no centro da cidade de Longen. Assim todos ficam desacordados. Mas, numa espécie de ilusão conjunta, uma consciência onde todos estão vendo e ouvindo as próprias coisas, eles se veem perdidos num grande, vasto cósmico. Primeiro flutuando sem sentir seus corpos e após perceberem cada vez mais onde estão. Eles não possuem mais peso. Há uma dificuldade de se movimentar, já afinal de contas é como se eles não conseguissem controlar os próprios membros. Mas eles vão se acostumando. Olhos se acostumam à luz que é emanada de cada um dos pontos brilhantes naquele enorme vazio. E sons são ouvidos ao longe. E eles finalmente identificam uma imagem, uma figura humanoide gigantesca, colossal à frente deles. Quando eles finalmente têm os seus ouvidos totalmente acostumados, aquela antes ausência de som e agora sonoridade clara, escutam mais de uma vez a mesma frase: até a morte precisa de um Deus. E assim eles apagam. E esse foi o recap da primeira mesa. Caralho, todo mundo desbagaçado, coisa enfiada pelo corpo inteiro.